Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros e todos os irmãos reunidos lá na Guatemala e também os que estão nos escutando através do satélite Amazonas ou da internet hoje, 8 de abril deste ano 2023. Expresso minhas mais sinceras condolências ao nosso irmão Andrés Cruz Gallegos e sua família e toda a congregação lá em Villahermosa, México, pela partida do nosso irmão Luiz Cruz Gallegos, irmão mais velho do nosso irmão Andrés, o qual, quando esteve aqui, o nosso irmão Andrés esteve me dizendo que estava doente e esteve me comentando também que o queria, gostava dele como seu pai, mas já seus dias terminaram neste planeta Terra e se encontra na sexta dimensão, lá desfrutando das bênçãos que Deus tem para todos os crentes nele. E nos fazemos a pergunta, e muitas vezes dizemos, Senhor, por que levaste essa pessoa, um irmão ou irmã que trabalha arduamente na obra? Recordem que há muitos motivos pelos quais Deus leva um ser humano e um deles é porque, recordem, o número dos que vão ser ressuscitados, que vão ser testemunhas para a ressurreição, tem que se completar. E aí tem um, e o nosso irmão Luiz Cruz foi escolhido por Deus para ser uma testemunha da ressurreição. Está outro motivo, o qual Deus abrevia a vida de uma pessoa, quer seja porque não esteja se portando corretamente e para que não se perca o leva. E estão outra série de motivos. Mas notem, há vezes que é melhor que Deus leve uma pessoa e assim a obra que fez fica intocável e fica bem, a que fique. Deus não leve, porque a pessoa diz, olha, mas como essa pessoa se foi que trabalha arduamente e por aqui temos outro que o deixam, que é melhor um estorvo para a obra. Ou seja, que é melhor. Às vezes é melhor que Deus tivesse levado e assim não arruína toda a sua trajetória, joga no lixo todo o trabalho que fez, porque ao final, então, se torna contra a obra de Deus. E às vezes Deus leva essas pessoas para que assim o inimigo de Deus, o diabo, não tente usá-lo e que vá usá-lo contra o programa divino. E é melhor que Deus o leve. Ou seja que, para os escolhidos de Deus, para os filhos de Deus, tudo opera para o bem. Quando parte um ser amado, como Luiz Cruz Gallegos, nos dói na alma. Pessoas que amam a obra e estão braço a braço com o programa divino, nos dói muito, sofremos, mas agradecidos a Deus porque sabemos onde está e sabemos que em breve o veremos, já nesse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para todos os que partiram crentes nele. Nos diz na mensagem Verbo Encarnado, pregado 2 de junho de 1985, aqui em Cayey, Porto Rico. Essa é a mensagem que estivemos lendo desde a quarta-feira, alguns extratos dessa mensagem, onde nos diz, e encontramos que nessa mensagem, tudo o que se falou ali é o que esteve ocorrendo e ocorrerá neste tempo final.
Diz, quando isso aconteceu lá, e Jesus morreu, sob a morte de crucificação, Jesus passou à quinta dimensão, o inferno. Ele desceu ao inferno porque ele levou nossos pecados, ele tinha que ir ao inferno pelos nossos pecados. E lá, no inferno, Jesus teve um ministério curto pregando às almas em prisão que ali se encontravam, para ali tomar as chaves do inferno e da morte, passar ao paraíso e se levantar na ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Está anunciado, conforme as profecias bíblicas, que haverá um ministério para as almas encarceradas hoje, porque a quinta dimensão estará aberta sobre a terra neste tempo final. E será um ministério como foi o ministério do Senhor Jesus Cristo lá na quinta dimensão. No inferno, um ministério para dar testemunho, não para a salvação. Já não havia oportunidade de salvação para essas pessoas. Na mensagem, Almas em Prisão, nos diz, nessa mensagem, algo muito importante aqui. Diz, na página 38, diz, quando começou a falar da sua maneira de viver e as coisas que estavam fazendo, então chegou a perder toda a sua popularidade. Essa foi sua segunda etapa. Eu me pergunto se isso não terá se repetido outra vez. Pense um momento. Pode ser. A primeira foi quando a cura chegava a todo mundo. E escreve um. A segunda foi quando diziam: pode ser Beelzebul, pode ser. É o mesmo que faziam lá. São os mesmos espíritos vivendo no mesmo tipo de gente. Pessoas condenadas que nunca poderão ser salvos porque foram condenados desde antes. Como Judas Iscariotes, que nasceu como o filho da perdição. E escreve Judas e seu espírito. Sim, Senhor, recordem, ele foi muito religioso, mas não podia seguir a mensagem até o fim. Ele escreve os Judas, ele podia tomar uma parte dela, mas a outra parte não lhe cabia, não pôde tragar. Eles podem tomar curas e coisas como essas, porém, quando se trata de Deus falar para escritos virem à existência, ele escreve selos, a terceira etapa, então isso é demais profundo para eles. Dizem, não podem ser. Assim foi Judas, seu espírito pode viver até esse ponto, mas além ele não pode. Mais além, e no mais além ele escreve uma flecha para a pedra angular, um desenho da pedra angular e as eras, e a flecha está desenhada para a pedra angular. Vê? Não pode ir mais além da sétima era, não podem estar na pedra angular, não podem subir. Aí ele escreve Deus em carne criando esquilos. E no princípio, quando começamos a ler a página 38 embaixo, ele escreve o ministério de Cristo e suas três etapas, no quarto e quinto Elias. Nessa mesma 39, onde lemos, vamos continuar mais na parte de baixo, diz, e notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar o que tinham feito, o que era e o que estava por vir. Assim fez. Não é verdade? Mas sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. Estavam lá onde também estão aquelas com os olhos todos pintados. Pregou às almas do inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, mas o melhor, estavam eternamente separados da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus fez,
lhe fez o que era. E escreve, na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. E desenha ali do lado uma estrela de Davi. Agora, o que eu me pergunto é isso. Se repete igualmente seu ministério nos últimos dias? Ele, na verdade, disse, como o Pai me enviou, assim mesmo vos envio. As obras que eu faço, também vós as fareis. Aqueles estavam perdidos sem nenhuma esperança de serem salvos. Tinham rejeitado a misericórdia. Essa foi sua terceira etapa. Agora há perguntas? Sua primeira etapa foi curar os doentes, correto. O segundo ministério foi profetizar. Depois o terceiro ministério foi pregar aos perdidos eternamente. Vemos os três picos. Estavam perdidos eternamente. O ministério de Noé. Estes ministérios fizeram o mesmo. Noé pregou, depois entrou na arca e passaram 7 dias. E escreve 7 trovões e desenha uma estrela de Davi e escreve silêncio. Apocalipse 8:1. E passaram 7 dias durante os quais nada aconteceu. E escreve, em 7 eras perfeitas, seu testemunho foi pregado aos que não podiam ser salvos. Depois, vemos Sodoma e Gomorra. Jesus se referiu a ambos como no futuro, antes da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. Assim será como foi no dia de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi aos perdidos. Depois que a porta foi fechada, Deus deixou a arca ali durante aquele tempo onde ninguém podia entrar nem sair. Eles estavam dentro. E veio pousar sobre a 7ª montanha. Ele pousou a arca sobre a montanha mais alta e escreve a vinda do Filho do Homem. E escreve, a 7ª montanha é igual à terceira etapa. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E será um ministério como foi o ministério do Senhor Jesus Cristo lá na 5ª dimensão, no inferno, um ministério para dar testemunho, não para salvação. Já não havia oportunidade de salvação para essas pessoas. O inferno estará sobre a terra, a 5ª dimensão estará sobre a terra, e as almas encarceradas na 5ª dimensão, mesmo que sejam vivas sobre a terra, receberão o ministério de testemunho, não para salvação. Essas pessoas escutarão sobre o dia de vingança do nosso Deus, sobre o juízo divino, sobre a raça humana que vive sobre essa terra. Agora, vemos aí, em 2 de Pedro, que foi o que ocorreu, onde o apóstolo Pedro nos fala do que ocorreu quando Jesus desceu as partes mais baixas da terra. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos diz, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam a autoridade, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades
enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Agora vejam, falando mal de coisas que não entendem, como animais irracionais, e tudo isso vem da linha da serpente antiga, que é o diabo e Satanás. Agora, vamos continuar aqui lendo, porque também podemos deixar aqui também essa escritura para que tenha o que vai com essa, onde o apóstolo Pedro nos fala em 1 de Pedro 3, 18, e nos diz, porque também Cristo padeceu uma sola vez por los pecados, el justo por los injustos, pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E ali escreve por 120 anos. É igual 120 anos. Esperava a paciência de Deus nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. E em Efésios, vamos ver em Efésios também, nos fala algo ali. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 10. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes, mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, aí será o momento preciso em que a mensagem do dia de vingança do nosso Deus será pregado para testemunhas almas em prisão que estarão vivendo sobre a terra, mesmo que já será muito tarde para alcançar misericórdia, porque já estará operando sobre a terra a obra do leão da tribo de Judá, na etapa importante para o qual esse ministério estará sobre a terra nesse tempo. Será um momento grande no programa de Deus. Quando Jesus desceu ao inferno, as pessoas que estavam ali podiam dizer, os que o tinham visto, aquele ladrão que não se arrependeu podia dizer, você não era nem o filho de Deus. Assim como te escarnecia e me zombava de ti lá, agora zomba aqui. Eu vim aqui ao inferno, a essa quinta dimensão, e você também está aqui. Que diferença há entre nós? Judas Iscariote também estava ali. Quem o tinha vendido estava nessa quinta dimensão, no inferno. Agora nos detemos aqui um momentinho, veja a página 52 da mensagem Almas em Prisão, diz 52 e 53. E aquela visão quando eu era um rapaz, onde vi essas pessoas naquela condição, e depois pensar que o inferno mesmo, se a misericórdia foi tirada da terra, o inferno mesmo está por toda a terra,
E as pessoas, Senhor, se encontram nessas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, rogo que derrame sobre essa igreja escolhida suas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho. E escreve a Moisés e Elias, como que Ló teve e como que teve Noé. E escreve a terceira etapa, um ministério de testemunho é igual ao de Moisés e Elias. E até como o que teve Jesus para com os perdidos eternamente, que eles mesmos estejam selados no reino de Deus por meio do testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E escreve selados por meio do testemunho de Jesus Cristo. Continua dizendo aqui, nosso irmão William, assim que estava ali o Senhor Jesus, a palavra encarnada, estava ali como qualquer pecador, como o mais mau de todos os pecadores, porque o pecado de todos estava nele. Por isso ele teve que ir ao inferno, e podia ir ao inferno, à quinta dimensão. Não havia outra forma. Por isso ele tinha que tomar o pecado do mundo, de todos os filhos de Deus. Se fez pecado por nós, e por nós foi ao inferno, à quinta dimensão. Na mensagem, a sentença de Jesus, a crucificação, pregado em 29 de março de 2013, em Cayey, Porto Rico, disse: é importante compreender também que para este tempo final, tanto nos dias do precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, como para o nosso tempo, esteve anunciando o reverendo William Branham que uma segunda crucificação se realizaria. Crucificaria o verbo, a palavra, no tempo final, mas não pode haver uma crucificação física. Portanto, é uma crucificação em termos espirituais, onde crucificarão a palavra prometida para o tempo final. E, consequentemente, ao crucificá-lo, falando mal da palavra prometida para o tempo final, contará como uma segunda crucificação. É importante estar conscientes também que assim como Cristo ao morrer, depois de ter pregado aos vivos durante seus dias de ministério, depois também desceu ao inferno, às partes mais baixas da terra, de São Paulo e São Pedro também. E lá pregou aos espíritos em prisão dos pré-diluvianos que morreram com o dilúvio, os quais foram incrédulos, desobedientes à palavra de Deus que foi dada por Deus através do profeta Noé. Agora vejam na página 35 desta mesma mensagem, Almas em Prisão Hoje, diz: se Jesus disse, um pouquinho antes, na página 35 bem, notem São João 6,49, onde Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Alguém dirá: pois conheço essa irmã e a vi dançarem no espírito. Ele desenha as eras e escreve: assim foi nas eras. Sim, eu também os vi fazer isso, e as vi falar em línguas. Eu vi reticências. Sim, Jesus disse: muitos virão a mim naquele dia e dirão: eu fiz todas essas coisas. Eles comeram maná no deserto. Mas Jesus disse: todos estão eternamente separados, estão mortos. Isso significa separados pela eternidade. Pereceram ali mesmo no deserto. Vejam, como diz, muitos virão naquele dia e dirão: eu fiz todas essas coisas, ou seja, poderão ter uma trajetória longa, grande e estar no final contra o programa divino. Ou seja, destroem com seus atos, até com sua língua, tudo o que fizeram a favor da obra. E isso vemos ali em Judas Iscariote. Teve o ministério do Senhor todo esse tempo que esteve com os discípulos, operando, atuando e tendo todos esses tipos de atividades com eles, e tendo também tudo o que estavam fazendo os demais, ele tinha. E notem que ao final,
deixou essa unção do Espírito de Deus, ou seja, proveniente de Deus, porque operava, atuava todas essas coisas, portanto, se operava bem, era o Espírito de Deus. Isso nos falou nosso irmão Miguel ontem, um pouquinho ao final. E notem que depois, o que lemos do irmão Branham, que ele disse que tomou a unção, esteve ungido pelo diabo e colocou a perder todo esse trabalho que tinha feito a favor da obra e programa divino correspondente àquele tempo, nos tempos do cumprimento da primeira vinda do Senhor. Não lhe valeu de nada fazer tudo o que fez para depois colocar tudo na lixeira. Isso significa separados pela eternidade. Pereceram ali mesmo no deserto. Lembrem-se de Hebreus 6, aqueles que numa ocasião conheceram a verdade e recusaram andar nela, não há mais arrependimento para eles. Vê você? São crentes fronteiriços. Quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez e eles recusam recebê-la, de acordo com o livro de Hebreus, não há sequer nada no mundo que o possa salvá-los. Não há mais recursos, não há arrependimento, não há redenção nem nada. Estão separados eternamente. Assim diz a Bíblia, somente esperando o juízo ardente e terrível que também devorará o adversário. E quando a verdade do Evangelho foi provada e completamente vindicada, e alguém dá a meia volta e se afasta dela, então já não há esperança alguma. Esse é o fim. É horrível, mas tenho que dizer. E assim mesmo é, hoje. Quando vem a palavra sendo vindicada, completamente vindicada no que foi falado, que seria o cumprimento da visão da carpa, que seria tudo que estaria ocorrendo no cumprimento da visão da carpa na terceira etapa. Quando alguém dá meia volta a isso e se afasta dela, então já não há esperança alguma, porque está dando as costas a Deus e seu programa. Por isso ele dizia, Samuel, não chores, não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Recordem, os anjos que não guardaram sua dignidade foram colocados em prisão, nessa prisão e nessas trevas onde o mundo está caminhando agora mesmo, onde não há arrependimento. E ele escreve, anjos caídos, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Agora recordem, se há anjos caídos, dessas eras, há anjos caídos. Nesta dispensação, nessa era da pedra angular, os quais também estão caminhando, estão vivos. Vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Por quê? Aí o que falta colocá-lo depois, quando se cumprir tudo isso completamente, luteranos, wesleyanos, pentecostais e da era da pedra angular, anjos caídos, também pertencentes a esse tempo. Continua dizendo, para este tempo final também, porquanto o inferno se abre sobre a terra e as pessoas que estiveram rejeitando o Evangelho de Cristo em todas as nações estarão mortos, são mortos no campo espiritual. Por isso é que em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque o ser humano, a família humana morreu quando Adão e Eva pecaram. Morreram a vida eterna e somente ficou resolvida temporária. Portanto, neste tempo final haverá uma manifestação grande da parte de Deus, um avivamento para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Os eleitos de Deus, os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, e também para as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas, ou seja, que vão ser impactadas também por essa manifestação de
Cristo neste tempo final. E também para o mundo, o qual será impactado para os que não têm oportunidade de salvação, como não tinham oportunidade de salvação os que foram desobedientes no tempo de Noé, e estavam já no inferno, em corpos espirituais. E Cristo lhes pregou, não para a salvação, mas condenando-os, dizendo o porquê estavam ali, porque tinham sido incrédulos à mensagem de Noé. Agora vejam, na mensagem, olhando a Jesus, ou olha a Jesus, que é a mesma mensagem, afastando o olhar para Jesus, nos diz, vamos ler do livro e também alguma parte ali do livro de citações, porque ali não está completa essa parte, falta um pedacinho ali, dessa parte, dessa mensagem, onde diz, esse está na 1057 do livro de citações, página 119. Vamos ter ali aberto também, para ler ali algum escrito, um dos escritos que ele colocou ali. Mas vejam, na página 6 da mensagem, olhe para Jesus, ou afastando o olhar para Jesus, pregado em 29 de dezembro de 63, diz, agora recordem, 29 de dezembro de 63, agora recordem, nunca haverá nenhuma imitação disso, porque não pode ser. Não pode ser. Agora está em existência e estou advertido disto, que em breve, neste mesmo tempo, isso acaba de acontecer para que isso possa identificar sua presença entre vocês. Mas não será usado de uma maneira grande até que este concílio comece a apertar. E quando isso acontecer, os pentecostais e os demais quase podem personificar qualquer coisa que pode ser feita. Mas quando este tempo vier, quando o aperto descer, então vocês verão o que viram temporariamente manifestado na plenitude do seu poder. E desenha uma flecha para a pedra angular e as eras. Agora, tenho que continuar na evangelização como no princípio fui comissionado. Tenho que continuar. Portanto, vocês tiveram a palavra. E vocês sabem o que tem que esperar e como se manter. Eu tenho que continuar na evangelização. E meus amigos, fiquem quietos e sigam em frente, porque a hora está se aproximando rapidamente quando algo vai ser feito. Agora, vocês podiam ver algumas coisinhas estranhas acontecerem. Nada pecaminoso, não quero dizer isso. Mas quero dizer algo diferente ao que se está acostumado, porque o que alcancei agora no ministério, estou retrocedendo aqui, vigiando esse ponto e esperando o tempo para usá-lo. Mas isso vai ser usado. E cada um sabe isso tão certo como o primeiro foi identificado, assim como o segundo foi identificado. E se você pensa bem de perto, vocês que são espirituais, agora aqui ele está falando às pessoas espirituais, ou seja, aos que têm a percepção profética. Como a Bíblia disse, isso é para aquele que tem sabedoria. O terceiro está identificado propriamente. Sabemos onde está isso. Assim que a terceira etapa está aqui. E escreve terceira etapa. É tão sagrado que eu não devo dizer muito sobre isso. Como ele me disse no princípio, ele disse, isso não digas nada disto. E escreve, desenha uma pedra angular e escreve, não explicar a terceira etapa. Recordam isso há alguns anos? Isso fala por si mesmo. E lá, aqui no livro de citações, escreve a terceira etapa, fala por si mesmo. Mas vocês, tentei explicar a outros e fiz um erro. Explicou a primeira e a segunda etapa e o anjo chamou a atenção
Disse, essa será a coisa segundo minha opinião. Não digo que o Senhor me disse isso. Essa será a coisa que começará a fé de rapto. Vejam, o que começará a fé de rapto. Para sair. E escreve a fé de rapto. Recorde, estou lendo do livro direto dessa mensagem. Veja, e eu tenho que ficar quieto por um momento, só por um momento. Agora recordem, e vocês que estão escutando essa fita, vocês poderiam ver uma mudança no meu ministério imediatamente retrocedendo, voltando, não subindo, retrocedendo. Estamos na mesma era agora e não pode ir mais além. Temos que esperar aqui só um minuto até que isso aconteça aqui para arrebatar. Então, vem o tempo, mas ela está plenamente identificada. Virá um tempo nessa nação, onde essa nação vai exercer todo o poder que a besta tinha antes, a qual era a Roma pagã, quando se tornou Roma papal. Que essa nação fará isso. Apocalipse 13 explica claramente. Esse é o pedacinho que não está ali, que está em reticências, nesse extrato, e depois pula um pouquinho mais adiante, pois essa partezinha é a que vai aí no meio. O cordeiro subiu da terra, a outra besta subiu da água. Aglomerações e multidões de pessoas. O cordeiro subiu de onde não havia gente. Um cordeiro representa a religião, o cordeiro de Deus. E recordem, ele falou como um cordeiro, era um cordeiro. E então, depois disso, recebeu poder. E falou como um dragão. E exercitou todo o poder que o dragão tinha antes que ele. E o dragão sempre é Roma. Assim que vocês não veem. Assim que vocês não veem? Uma denominação romana, uma marca, uma denominação protestante, uma imagem à besta. E escreve a imagem, escreve a besta e a imagem USA, ou seja, Estados Unidos. Vocês terá que estar nesse concílio de igrejas, ou não vai poder ter companheirismo ou para reticências. Pois é praticamente dessa maneira agora. Você não poderá ir a uma igreja pregar e pregar a não ser que tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação. Ontem lemos nas eras também desse momento que ali ele chama a hora da tentação. Continua dizendo, e agora, em pessoas como nós, vamos ser cortados disso completamente. Isso é exatamente porque eles não poderão fazê-lo. Está se apertando, e então, quando esse tempo vier, e o aperto vem a um lugar onde você está apertado, então vigie. O que estou a ponto de dizer em uns minutos. Vigie a terceira etapa, então será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a noiva e a igreja. E escreve a terceira etapa, a terceira etapa. Continua dizendo, agora estamos mais perto do que parece. Não sei quando, mas está muito perto. Eu talvez estou edificando uma plataforma para que mais alguém suba nela. Lá no livro de citações continua a 1058. Agora em cima, na 1057, ali, em citações, ele escreve ali, para os perdidos, a igreja e a noiva. Ou seja, a terceira etapa é para esses grupos. Para que mais alguém suba nela. E ele escreve ali uma plataforma. Regressei aqui à mensagem direto. Talvez eu seja levado antes desse tempo, eu não sei. E esse tempo talvez seja nessa próxima semana que o Espírito Santo virá e trará Cristo Jesus. Ele poderia vir nessa próxima semana. Ele poderia vir até essa noite. Eu não sei quando ele virá. Ele não nos disse isso, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de velhice, ainda tendo 54 anos de idade. Eu não morrerei de velhice até que ele seja aqui, a não seja que seja baleado, me matem ou alguma outra coisa, de alguma forma morto. Só que a velhice não me mataria.
antes que ele venha. E ele escreve ali, velhice. Agora, continua dizendo aqui, onde paramos, ou seja, da mensagem que estamos lendo, a sentença de Jesus, a crucificação. Diz, ou seja, que haverá uma manifestação da parte de Deus para este tempo final, que impactará os que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vai impactar também as insensatas ou virgens fátuas de São Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. E nesses dias, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, que esteve esperando a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos em Cristo, e a transformação dos vivos, que irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, vai se tornar uma realidade. E nesse tempo, os judeus verão essa manifestação, vai se cumprir a vinda do Senhor à sua igreja. Não aos judeus, mas à sua igreja. Porque para os judeus será depois da ceia das bodas do Cordeiro para o estabelecimento do reino de Deus, que será a restauração do reino de Davi. E na página, ou no parágrafo 176 da página 22, diz, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, olhai, este é o Deus a quem esperávamos, este é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E escreve, os judeus veem Cristo vindo pela noiva. Moisés, e também escreve Moisés, Elias, e suas pregações atormentam. Continua dizendo, aqui nosso irmão William, mas os judeus verão Cristo, verão o Senhor vindo pela sua igreja noiva, os que serão transformados e os que estarão recebendo a fé para serem transformados, que será a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja. E ao estarem escutando tudo o que Deus estará revelando, estarão escutando a voz de Cristo, que será quem estará revelando todas essas coisas. E os que estarão escutando? Os que vão ser transformados, raptados? Estarão escutando tudo o que Deus estará revelando, consequentemente estarão escutando a voz de Cristo. Continua dizendo, e isso é estar escutando o anjo forte que desce do céu, Cristo clamando como leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Essa é a voz de Cristo falando à sua igreja, e dando a revelação para serem transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para a transformação espiritual dos que seguiam Cristo, eles tiveram que estar atentos à mensagem de Cristo e fazer como Cristo indicou, para receber essa transformação espiritual na alma. Era para os crentes em Cristo o batismo do Espírito Santo, e continua sendo assim, para os crentes em Cristo. Nenhuma outra pessoa que não seja crente em Cristo pode estar esperando o batismo do Espírito Santo, nem pode dizer que recebeu o Espírito Santo, porque essa é uma promessa exclusiva para os crentes em Cristo. E a transformação para os que estiverem vivos e a ressurreição dos que morreram é para os crentes em Cristo, em corpos eternos, imortais, jovens e glorificados como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a promessa dos que serão transformados e raptados é uma promessa exclusiva para os crentes no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Continua dizendo, há promessas que serão sinais para nós quando os virmos com nossos próprios olhos, para saber que o tempo está muito perto para o cumprimento dessas promessas que faltam por serem cumpridas.
por exemplo, mencionava o reverendo, o missionário Miguel Bermudes Marim, que o reverendo William Branham viu uma grande carpa catedral e ali estava a presença da coluna de fogo que libertou o povo hebreu e que também aparecia na trajetória do povo hebreu rumo à terra prometida e acompanhava Moisés e o povo hebreu. A mesma coluna de fogo que apareceu a São Paulo no caminho a Damasco, a mesma coluna de fogo que acompanhou sua igreja de era em era. Isso é o que falamos de que em cada era. Vimos ali que Lutero olhou a coluna de fogo. Wesley olhou a coluna de fogo. Agora outros, muitos, ficaram atrás, olhando para trás onde não estava a coluna de fogo. E se denominacionalizaram, se tornaram a cumprir essa parte dessa era dos anjos caídos, os quais aí vimos luteranos. E depois assim sucessivamente, depois anjos caídos, wesleyanos, quando não olharam a coluna de fogo, seguir em frente a outra nova era. É Cristo, o anjo do pacto, o qual disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E acompanhou o reverendo William Branham. E essa mesma coluna de fogo a viu numa grande carpa catedral. Aí será, foi dito a ele, manifestada a terceira etapa, onde estaria sendo vista a coluna de fogo em uma grande carpa catedral. Agora, por isso é que não se pode dar as costas e virar a cara aonde estiver a coluna de fogo, porque automaticamente quando tiram o olhar a coluna de fogo, a Deus operar em cada era e em cada dispensação em tempo presente, se tornam a denominação. Aí será, foi dito a ele, manifestada a terceira etapa. Aí vai estar a glória de Deus manifestada, consequentemente, aí estará começando, surgindo, o avivamento do último dia, que se estenderá pelo mundo inteiro. Onde começará? Surgirá o avivamento do último dia para dar a fé de rapto aos escolhidos de Deus em uma grande carpa catedral. Mas tudo começa de uma forma progressiva. E vai em aumento até chegar à parte culminante, onde já com essa fé de rapto em cada filho e filha de Deus, nesses dias ocorrerá a ressurreição e depois ao nós vê-los a transformação. E depois disso, seria 30, 40 dias nada mais que vamos estar aqui, neste planeta Terra, em um trabalho que estaremos fazendo. E já depois vamos à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Continua dizendo, e quando a igreja do Senhor Jesus Cristo ver essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham se cumprindo, saberá que estamos perto da redenção do nosso corpo. Vejam. Ainda não tinha ocorrido a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. E diz que a igreja noiva estará vendo como se estará cumprindo essa visão da carpa. Diz, quando a igreja vir essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham se cumprindo, vejam que o que tem que estar vendo, e bem-aventurados os que verão desde o começo. Saberá que estamos muito perto da redenção do nosso corpo, que será a nossa transformação. Porque, sem ser transformados, não podemos ir à ceia das bodas do Cordeiro. Lá se vai com um corpo novo, glorificado, igual ao corpo glorificado de Cristo e jovem para toda a eternidade. Estamos em um tempo muito importante, onde temos que estar bem agarrados de Cristo. São tempos perigosos, mais do que qualquer outro tempo. Olhe a palavra, mantenha-se na palavra. Não importam as coisas que aconteçam nas nações, não importam as coisas que sejam contrárias ao programa divino.
recordem que muitos tropeçarão no último dia, como tropeçaram nos dias de Jesus. Depois de ter milhares de pessoas que criam e o seguiam, no último, por último, ficaram somente 12 pessoas. Jesus disse: quereis vós também ir? Vocês também querem ir? Vejam que do grupo, neste tempo final de todo o cristianismo, será um grupo pequeno, o que verá, conhecerá esse mistério do sétimo selo e assim obter essa fé de rapto, essa fé de translação comparado com todo o cristianismo. Será um grupo bem, mas bem pequeno. Agora veja, alguns dizem, não, é que nós somos o grupinho pequeno. Pois sabe de uma coisa? Que também isso se cumpre no tempo de Jesus. Vejam, haviam 12 discípulos e um deles foi Judas Iscariotes que o entregou, onde o diabo se meteu. Aí estava um grupinho pequeno, ou seja, que comparado com o grupo que creu e se manteve firme com Jesus, de 12, vejam, como o inimigo também imita e também escolhe um grupo pequeno, ou seja, representado ali em Judas. Ou seja, veja, de um grupo pequeno do cristianismo, Deus leva a noiva, e também do grupo pequeno, também há uns poucos que também estão representados em Judas Iscariotes. Agora vejam, na mensagem Lutando contra o Inimigo Invisível, onde nos encontramos no programa de Deus, pregado 2 de fevereiro de 2002 em Bogotá, Colômbia, diz: para Deus, pois, não é invisível, mas para os crentes é invisível, quanto a que não podem ver nesse corpo espiritual que o diabo tem. Nem podem ver esses anjos caídos nos corpos espirituais, mas os escolhidos podem ver a manifestação do diabo e dos anjos caídos através da casa do descalçado, através da casa do maligno, através dos instrumentos do diabo, dos instrumentos que o diabo usa para combater Deus e seu programa de era em era. Na mensagem Perguntas e Respostas dessa série Conduta, Ordem e Doutrina da Igreja, esse é o tomo 2. Aqui na página 75 diz 75 e parte da 76. A serpente não era um réptil, a maldição sobre ele o tornou um réptil. Ele era como um homem e caminhava ereto. E ele estava lá no jardim e ela cometeu adultério com ele. E trouxe à luz o seu primeiro filho, o qual foi Caim. A mesma natureza do seu pai. E eu creio que essa besta era como um homem e caminhava erguida, ereta, e dela, pois, vieram esses gigantes. Sim, isso é verdade. Agora, isso é minha própria opinião e poderia estar errado. Assim é como eu penso, vem? Eles eram homens altos. E escreve a serpente, Caim, seu filho. E se você notar, Deus ali em pé diante de Adão e Eva, disse: do pó te tirei, ao pó voltarás. E porque escutaste a serpente no lugar de teu marido, tirou a vida do mundo, mas tu voltarás trazer ao mundo. E disse a serpente: serpente, não caminharás mais ereta, não terás pernas, já não serás uma besta, agora tu serás um réptil, e se arrastará e pó da terra comerás. E daí é de onde eu creio que esses essências que Caim veio, a besta, com natureza animal, entrou em Eva e trouxe à luz a este menino, o qual era a metade besta e se via como humano, um homem alto e forte, corpulento, escreve Caim, ou seja, filho da serpente. E dali ele foi lançado e depois começou a procriar filhos, os quais saíram como seu pai, bestas, inclinadas à luxúria, e foram os que no princípio olharam as filhas dos homens e essas coisas e as tomaram como mulheres. E o que repousou sobre estes gigantes
foram esses espíritos caídos, os quais provinham da mesma linhagem de onde provinham esses gigantes. Recorde, os mesmos espíritos que viveram lá, vivem hoje, e escreve, os espíritos caídos vinham. Continua dizendo aqui nosso irmão William, portanto, mesmo que estamos numa luta contra o inimigo invisível, conhecemos como o inimigo invisível se manifesta nessa luta. E sabemos como combater esse inimigo invisível, sendo que o inimigo invisível, o diabo, é um príncipe caído, um arcanjo caído e tem um exército. Então temos que saber que é um príncipe invisível, o diabo. Luzeiro com seu exército, o qual luta contra Cristo e sua igreja. Mas nós temos um príncipe invisível, Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual o general de todas as hostes celestiais. E ele tem um exército também, que é sua igreja. Portanto, é uma batalha, uma guerra entre dois exércitos, os quais estão comandados, cada um pelo seu príncipe. Vejam na mensagem, a semente da serpente, na página 29, nos diz, 29 e parte da 30, diz, ali está, Adão era filho de Deus. A Bíblia diz que Adão era o filho de Deus. Lucas 3:38. Esse foi o princípio lá atrás. Adão era o filho de Deus. E esse ciúmes e inveja não podia sair desse arroio puro. E desenha uma estrela de Davi. Teve que vir de outro lugar e veio através de Satã. E escreve Caim. Em cima escreve Adão, onde diz Adão era o filho de Deus. E veio através de Satã. Escreve Caim, que para começar é um assassino. A Bíblia diz que ele era um mentiroso e um assassino desde o princípio. Ali está. E ele assassinou seu irmão. Ali estava um tipo da morte de Cristo. Então, disso, certamente, ele levantou o 7 para tomar o seu lugar. A morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Vigie, aqui vêm os gigantes. Então Caim foi para a terra de Nod. Sim, seu pai era um sujeito gigantesco. Como quem Caim se parecia? Se seu pai era um indivíduo gigante, como Caim seria? Escreve Caim. Seu papai, ele foi à terra de Nod e tomou uma das suas irmãs. Essa foi a única forma que ele podia fazer. Ali não havia mais mulheres que pudessem vir, exceto através de Eva. Afirmam que eles tiveram 70 filhos e filhas. Se não havia mulher, a Bíblia não registra mulheres quando nascem, só homens. E se não havia mais mulheres além de Eva, então quando ela morreu, a raça humana cessaria de existir. Ela teve que ter filhas, ou seja, diz que a Bíblia, pois não registra as mulheres. Vejam que Adão e Eva tiveram também mulheres. E uma delas, ali diz que Caim, então a tomou por mulher. Ele tinha que se casar, teria que se casar com sua própria irmã. Ele foi à terra de Nod e obteve sua esposa. E quando se casou com ela, ali é onde eles se encontraram esses enormes gigantes, que eram filhos de Deus caídos, que vieram através do seu pai, o diabo, através de Caim. Aí está o elo perdido. E escreve, filhos de Deus caídos. E vigie a semente da serpente. Recorde, a semente da serpente é religiosa. Vejam, começar a se mover agora por alguns minutos. Aqui vai a semente da serpente. O que aconteceu com elas? Agora me permitam ler algo aqui que anotei para essa tarde. O que veio através da linhagem de Abel? Escutem isso. Veio depois... Veio Abel, depois de Abel veio Sete, depois de Sete veio Noé, depois de Noé veio Sem, depois de Sem veio Abraão, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, depois de Jacó veio Judá, depois de Judá veio Davi, depois de Davi veio Cristo, até a perfeição.
E aí desenha uma estrela de Davi. Agora ele enumera ali a cada um e coloca Abel como um, mas quando vai a Sete, que corresponde ser o número 2, aí ele começa a marcar um como Sete. E continua enumerando até chegar a Cristo e coloca Cristo como número 9. Mas vamos ver depois em outros lugares tudo isto, bom, porque aí seria o número 10. Vamos passar para a página 30. Continua dizendo, vigie lá atrás como o Espírito de Deus viveu em Abel. Veja como vivia em Sete. Veja como vivia em Judá. Vejam como vivia em Davi. Vejam o mesmo Espírito chamando através dessa semente justa o tempo todo. Apesar do que tinham feito, eles eram predestinados. E escreve a semente dos justos, a linha dos filhos de Deus por Adão. Continua dizendo, portanto, na mensagem que estamos lendo, lutando contra o inimigo invisível, onde nos encontramos no programa de Deus. Continua dizendo o nosso irmão William, portanto, nós temos o príncipe de paz, Jesus Cristo nosso Salvador, o príncipe da descendência de Davi, o qual se sentará no trono de Davi. Agora o príncipe das trevas também tem um príncipe que tratará de se sentar no trono de Davi. Por quê? Mas que Cristo o impedirá, porque esse trono de Davi pertence a Cristo, e com Cristo se sentará quem ele disser que se sentará com ele em seu trono. E tem que ser da casa de Cristo, do corpo místico de Cristo, do trigo. Mas o joio, o príncipe das trevas, tratará de que um filho seu se sente no trono de Davi. Mas Cristo não impedirá, porque o herdeiro desse trono não é o diabo. Portanto, o diabo não tem direito de sentar nesse trono nenhum dos seus filhos. O único herdeiro a esse trono é Jesus Cristo, e Cristo é o único que pode colocar com ele em seu trono um dos seus filhos. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Para este tempo final, o vencedor do último dia, nessa luta contra o inimigo invisível, obterá a grande vitória no amor divino e se sentará com Cristo em seu trono. E esse será do qual Cristo disse, ao que tiver sede, eu lhe darei a beber, a tomar, da fonte da água da vida. Na mensagem Os Anjos de Deus, pregado em 24 de agosto de 2005, em São Luís Potosí, diz, e agora, México, e agora encontramos que Deus tem milhões de anjos e agora tudo está sujeito a Cristo, que está sentado sobre o trono do Pai. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, disse, ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cristo venceu. Houve uma luta pelo trono do Pai. O diabo queria se sentar no trono do Pai e ser um instrumento através do qual Deus se manifestará e governará toda a criação. O diabo se apoderou deste planeta Terra quando enganou Eva, quando enganou Adão e Eva, e agora queria conquistar o trono celestial para se sentar nesse trono celestial e governar, ou Deus governar através do diabo, de Satanás. Mas vejam, Cristo venceu e foi quem obteve a bênção de se sentar no trono de Deus. Recordem que o diabo sempre esteve buscando sentar-se no trono. Por isso ele teve essa luta contra Cristo todo o tempo. Mas agora, quem está sentado no trono é Cristo, no trono celestial. E agora, a luta é por quem se sentará no trono terreno de Deus, que é o trono de Davi, ao qual Jesus Cristo é o herdeiro. Essa é a luta que há, e essa é a luta que neste tempo final estará se realizando, porque o diabo, através do anticristo, tratará de conquistar o trono terreno de Deus, que é o trono de Davi. Na mensagem Tua Casa,
pregado pelo reverendo William Branham. Olha o que diz na página 20 e 21, diz: agora, a Bíblia prediz que nos últimos dias ele atrapará o catolicismo, o romanismo e todas essas coisas, e o comunismo, e todos eles nos vales de Megido lá. E haverá tal massacre entre eles, até o ponto que o sangue fluía até o freio de um cavalo. Vem? Isso está em Apocalipse. Isso será reticências. Mas graças sejam dadas ao Pai Celestial. Eu não creio que vamos estar aqui. Pela sua graça não estaremos. Estaremos na glória para então. Isso será justo depois de que os dois profetas tenham profetizado. Ou seja, isso já será depois. Na batalha do Armagedon. Isso será quando essas nações gentias se tornarem tão malvadas, continuem fazendo, e a confederação de igrejas e tudo isso se junte. Deus tomará a igreja eleita, a casa de cada uma delas. E todas as virgens adormecidas estarão esperando reticências. Agora, esse freio de cavalo virá das virgens dormentes, adormecidas, e de todos eles lá nesse dia. E o comunismo, quando todos se reunirem lá, e Deus disse que Ele os julgaria como fez nos dias passados. Você sabe, ali nesse vale, e ali é onde subirá, até o freio dos cavalos. E ele escreve ali: são príncipe de reino das trevas, com grandes exércitos de demônios, espíritos de anjos caídos, do mesmo exército de Satanás, Lúcifer, Luzeiro, ou Diabo. Agora continua dizendo, vejam, recordem, que ouvimos em Lutero, Wesley e em Pentecostal ou Pentecostais, mas ele disse que também hoje, em um dos que lemos. Mas há anjos de Deus, milhões de anjos de Deus, sim, estou lendo, na mensagem Os Anjos de Deus. Continua aqui. Mas há anjos de Deus, milhões de anjos de Deus que estarão lutando a favor de Cristo e de todo o programa de Cristo, daquele que se sentará com Cristo no trono de Cristo. E vejam o livro de citações na página 1A, o parágrafo 8. Diz agora, ele fez o primeiro homem à sua imagem, e nós estávamos regressando a essa imagem, isso é correto, para a imagem da qual fomos criados ao princípio. Quando Deus me criou, William Branham, eu era antes da fundação do mundo. Ele fez meu ser, meu espírito. Eu não estava consciente de nada, de nenhuma coisa que eu saiba, mas eu estava ali. Eu não creio que estão captando, mas agora, só um minuto. Jesus disse aos discípulos que ele os conhecia desde antes do mundo. E Paulo disse aqui que ele os conheceu nele antes de que o mundo começasse. Agora, ali havia alguma parte de mim, Orman Neville e o resto de todos vocês que estão aqui, que estavam em Jesus Cristo antes de que o mundo começasse. E aqui está a minha análise disso. Eu penso que as pessoas que hoje estão possuídas com esse espírito, ou o espírito, uma parte desses seres angelicais, espíritos que se moviam ao redor de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no céu. E 2/3 da terra estão em pecado, e mais que isso, onde 2/3 dos anjos foram lançados, expulsos, e esses espíritos de demônios entram nas pessoas e habitam em seus corpos. E escreve os anjos caídos. Vejam onde estão esses anjos caídos, os quais ele menciona aí, que são luteranos, wesleyanos e pentecostais. E agora onde estão? Esses anjos caídos, correspondentes a este tempo final? E em cima,
Ele escreve, a teofania é igual ao Espírito. Agora continua dizendo, por outro lado estarão anjos caídos que pertencem ao reino das trevas, ao reino do diabo, que foram os que se rebelaram contra Deus, contra o diabo. Estes estarão lutando a favor de que o anticristo seja quem se sente no trono de Davi. Portanto, vejam, onde estará a luta? Ou seja, vejam que esses anjos caídos que se rebelaram contra Deus, diz que estarão lutando a favor de que o anticristo seja quem se sente no trono de Davi. E como estarão lutando esses anjos caídos? Por meio de seres humanos, porque entrarão nesses corpos humanos. Portanto, vejam onde estará a luta. Será a luta pelo trono de Davi. Assim como a luta foi pelo trono celestial. Mas Cristo já obteve a vitória e se sentou no trono de Deus. Agora, vejam aqui, nesta mensagem, a maior batalha jamais pelejada, onde nos diz, na página 13 diz, essa primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu quando Miguel e seus anjos guerrearam contra Lúcifer e seus anjos. Essa primeira batalha foi no céu, então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Aí escreve Apocalipse 12, de 1 ao 17, também 19, de 11 ao 21, e escreve Miguel, e escreve também Lúcifer. Depois, a batalha que antes foi entre anjos se tornou uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus. O que Deus criou para si mesmo, Satanás veio para destruí-lo. Esse era o seu propósito, a destruição. Depois, a batalha começou aqui sobre a terra, e começou em nós, e esteve rugindo, apertando desde então. Agora, antes que qualquer batalha seja executada, primeiro tem que se escolher um lugar de enfrentamento, um lugar onde se realizará, um lugar escolhido. Na Primeira Guerra Mundial, combateram em lugares despovoados e outros lugares. Tem que haver um lugar selecionado, escolhido. Por exemplo, quando Israel enfrentou contra os filisteus, havia uma montanha de cada lado onde eles se reuniram. E no vale, entre os dois lados, foi onde saiu Golias e desafiou os exércitos de Israel. E ali, nesse vale, foi onde Davi saiu a encontrá-lo quando ele tinha passado pelo arroio, pelo riacho que corria entre os dois montes, onde rolou as pedras. Tem que haver um lugar eleito, escolhido. E nisso também há um lugar mútuo, onde nenhum dos dois está seguro. E aí é onde guerreiam. Não é questão de andar um brigando por aqui e outro por ali, etc. Mas há uma frente de batalha onde se encontram e ali provam seu poder. Aí, um exército prova suas forças contra o outro exército. Este é um lugar mútuo de enfrentamento. Agora, não falhem em captar isto. Ele escreve do lado ali, Davi, no arroio, no riacho, Davi, no vale. É igual a Apocalipse 11, 17, 11 ao 17. Davi no arroio é igual a Apocalipse 22, 17 e 21, 6. Davi no vale é igual a Apocalipse 17, 11 ao 17. Agora não falhe em captar isto. Quando essa grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de enfrentamento. Teve que haver um lugar selecionado onde começar a batalha e onde livrar a batalha. Esse campo de batalha começou na mente humana.
Aí é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como o lugar da batalha, onde devia começar. E é assim, porque as decisões são tomadas na mente, na cabeça. E escreve: a terra de ninguém é igual à mente. O vale da decisão é igual à mente, a alma. E aqui desenha uma pedra angular e as eras, e desenha 3 círculos, faz um ponto no centro, e em vários desenhos ele escreve alma, espírito e corpo. E aqui na pedra angular faz um ponto na pedra angular e escreve do lado a mente. Que Deus nos ajude a todos, os que têm lutas em vossas mentes e pensamentos que vêm. Recordem isso, que aí é uma batalha, uma luta que se livra, a qual peço a Deus que abençoe e guarde e ajude todas essas pessoas que têm essa batalha em sua mente e lhe vêm pensamentos que não são dessa pessoa, não são de vocês. E peço a Deus que no momento que alguém estiver passando por isso, clame a Deus, e Deus escute e repreenda esses pensamentos. Você tem a espada, que é a palavra, e combata esses pensamentos com a palavra. Estamos no tempo de falar a palavra. Pronuncie, fale e repreenda esses espíritos e todos esses pensamentos que não são seus, e tire-os da sua mente, porque recorde que aí é a batalha jamais pelejada, é na mente. E aí a Escritura de São Marcos, capítulo 11, versículo 22, coloque-a em ação com essa mão poderosa da fé, e com a fé e com a espada em sua mão, você vencerá todos esses pensamentos que lhe vêm contrários à palavra de Deus. Na mensagem, o poder do Espírito Santo encarnando-se e operando em sua igreja, pregado em 22 de março de 2009, diz: em Boa Vista, Minatitlán, México, assim como vimos através da história bíblica essa manifestação do Espírito Santo através de véus de carne no Antigo Testamento, culminou com a manifestação em carne em Jesus. Para o último dia, a manifestação do Espírito Santo através de véus de carne culminará em um véu de carne, através do qual ele operará e trará a cumprimento todas as coisas que foram prometidas para a igreja para este tempo final. E o veremos no cumprimento da visão da carpa, onde estaremos vendo esse véu de carne, através do qual Deus operará para trazer cumprimento a todas as coisas que foram prometidas na igreja do Senhor neste tempo final. O veremos no cumprimento da visão da carpa. Através dessa manifestação virá o cumprimento da visão da carpa. Portanto, veremos o Espírito Santo nesse véu de carne operando na visão da carpa, tanto que apareça, ou seja, para a construção, como também para o ministério, que estará sendo operado no cumprimento da visão da carpa. Vejam, será alguém que estará trabalhando para que se torne realidade a construção, e também Deus o estará usando para trazer a cumprimento todas as promessas que Ele prometeu à sua igreja neste tempo final, no cumprimento da visão da carpa, onde virá, surgirá no meio da igreja essa promessa da ressurreição e a transformação de nós que vivemos. E continua dizendo, tão simples assim será a obra do Espírito Santo neste tempo final, na etapa da era da pedra angular, a etapa de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a etapa de adoção
para os filhos de Deus, ou seja, a etapa para a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos e glorificados, e para a transformação dos crentes em Cristo, que permanecerão vivos quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder enviar essas palavras sob o tema a terceira etapa para os perdidos, a igreja e a noiva. Que Deus os abençoe, Deus guarde a todos, e muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me permitir estar com vocês nessa ocasião e compartilhar dessa atividade que está tendo aí na Guatemala, hoje, sábado 9 de abril deste ano 2023. Que Deus te abençoe grandemente e te guarde, e continue te usando grandemente na obra do Senhor, e no dia de amanhã te use também grandemente a favor da igreja do Senhor, a igreja noiva, deste tempo final. A terceira etapa para os perdidos, a igreja e a noiva. E a todos os ministros que estão aí, internacionais e locais, e os irmãos e irmãs, que Deus os abençoe grandemente e os guarde, cuide de vocês de todo perigo e os ajude neste tempo final, nessa etapa na qual estamos vivendo, a qual chegará a parte culminante da nossa transformação. Que Deus abençoe a todos e Deus os guarde e continue passando um dia cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial.